Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró e estou com o João Massano. Juntos conversamos sobre direito, política e atualidades. João, tudo em ordem contigo? Como está Lisboa e a onda de calor? Soube que recentemente nós tivemos mais de 1.000 mortes em Portugal, é isso? Sim, é o que dizem, não é? Parece que o calor, como sempre, tem picos que se verificam quer nos incêndios, quer na saúde dos portugueses, porque de facto a semana passada eu estive em Évora e tínhamos temperaturas na ordem dos 45, 43 graus e de facto é verdadeiramente insuportável um calor tão elevado aqui em Portugal. No Brasil também presumo que seja o mesmo problema e já sabe que quem tem fragilidades acaba sempre por cair. E, infelizmente, é difícil porque nem todas as casas têm condições para garantir o ambiente adequado em termos de ar-condicionado, por exemplo. E isso faz com que as pessoas não consigam estar em casa. Não sei se aí é a mesma coisa, se não... É o mesmo, João, é o mesmo. Temperaturas extremas para pessoas que têm maior fragilidade, notadamente crianças e idosos, acabam por conduzir em situações extremas também, inclusive com falecimento, né? Talvez em menor proporção, ou ao menos a mídia noticia em menor proporção aqui no Brasil, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. E diga-me, João, hoje nos nossos diálogos luso-atlânticos, sobre o que trataremos? Eu gostava de falar sobre algo que tem sido preocupante em Portugal e que já tem, inclusivamente, levado a algumas mortes, que é a questão da violência na noite em Portugal. Porque, de facto, nós temos aqui em Portugal situações verdadeiramente preocupantes que depois da pandemia, naturalmente com o desconfinamento e com o regresso à rua e aos estabelecimentos de diversão noturna, os jovens principalmente, claro, acabaram por cometer alguns excessos. E a questão é, quem tem a missão de assegurar a segurança nesses estabelecimentos e na rua, se está ou não preparado para lidar com essas situações. Por exemplo, na rua será a polícia que terá, em princípio, a tal preparação psicológica necessária para aguentar ambientes de grande pressão e de grande tensão psicológica, que são naturalmente provocados por jovens embriagados e, por vezes, com consumo de estupefacientes que naturalmente alteram os seus comportamentos. No entanto, a polícia tem que ser preparada e é preparada para aguentar essas situações de stress e geri-las da melhor forma. Agora, eu pergunto-me e isso tem sido visível, se os estabelecimentos como as discotecas, que têm segurança privada para garantir que tudo corre pelo melhor no interior das instalações, se esses homens e mulheres que fazem a segurança privada nesses estabelecimentos se têm a preparação adequada para aguentar, suportar a tensão que é provocada pelos jovens nas circunstâncias que referi. A minha grande questão, e eu tenho verificado isso por algumas situações que têm aparecido no escritório, que o problema aqui é que nós estamos perante um cocktail explosivo, uma situação em que, provocado no fundo, pela situação de consumo excessivos de álcool ou droga, e depois temos a situação do outro lado, aqueles que têm permissão controlar os jovens, controlar esses jovens, que muitas das vezes não estão preparados para gerir esses jovens, que naturalmente tem que ser alguém que tenha alguma capacidade para aguentar situações de grande pressão. Eles não têm formação psicológica para a gestão de conflitos, que é essencial nestes casos. Não têm preparação para lidar com o stress da noite e com a pressão levada ao extremo pelos seus clientes. É impossível eles conseguirem gerir estas situações sem formação específica. E o que se passa e o que nós assistimos muitas das vezes é que há um abuso de poder da parte dos seguranças que também entram em descontrole e no excesso de força física na reação aos jovens, que muitas das vezes provocam danos físicos graves e materiais que só não conduzem a queixas na polícia ou denúncia na comunicação social pelo simples facto que os jovens, muitas das vezes, por estarem em situação de embriaguez ou drogados, acabam por não fazer qualquer comunicação, quer às autoridades,
quer até à própria comunicação social, para não serem criticados. E, portanto, não me parece lógico que quem vai para a noite corra riscos por estar perante pessoas que não têm preparação para trabalhar nessa noite. E, nessa medida, acho que o sentimento de impunidade que essas pessoas têm enquanto seguranças e a forma como se comportam, muitas vezes até no acesso ao recinto, exibindo ostentatoriamente um poder físico e uma atitude de provocação perante os clientes e dizendo, no fundo, eu é que mando aqui, só entra quem eu quero, se isso é algo que se deve ser aceito na nossa sociedade, muito especialmente a situação em que alguém vai para um estabelecimento de diversão noturna e não sabe se as coisas correm bem ou correm mal, uma espécie de roleta russa. Não acho que isto seja aceitável num Estado como o nosso. Acho que demos um passo em frente com a questão da videovigilância, no entanto, ainda não é suficiente. Penso que deveria haver uma formação clara em matéria de gestão de conflitos, deveria haver uma avaliação psicológica das pessoas que são admitidas nessas empresas de segurança e deveria haver uma fiscalização periódica do cumprimento, por exemplo, da existência e funcionamento regular das câmaras de videovigilância. Eu acho que não podemos dar alvarás a entidades destas e depois dizer, olha, já tem um alvará, funcionem para aí. E acho que isto é fundamental, porque é a única forma que nós temos de procurar disciplinar uma noite que está, por vezes, descontrolada e que parece não inspirar grande confiança a muitas das pessoas que andam nela. E eu não acho que quem vai para um estabelecimento de diversão noturna, quem deixa os filhos ir para um estabelecimento de diversão noturna, não deve parecer que deixa o filho ir para uma guerra, não sabendo se regressa ou não. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Tem que haver uma resposta orgânica da sociedade que permita, no fundo, reprimir este tipo de situações e impedir que elas cada vez se verifiquem menos no futuro. Acho que a temática passa muito pela verificação da capacidade psicológica de quem está nestas situações, por um lado, e por outro lado, pela sua formação. Isto acaba sempre por irmos parar ao mesmo sítio em muitas das coisas que vamos falando aqui, falta formação e bom senso em algumas funções sociais relevantes. E nós sabemos que a noite movimenta muito dinheiro lícito e ilícito, que naturalmente provoca que certo tipo de pessoas menos recomendáveis tenha atitudes também pouco recomendáveis. Acho que a sociedade não se pode demitir da sua função, acho que a sociedade tem que tomar uma atitude, ou então vamos continuar a lamentar quando há uma morte, dizer que isto não pode ser e que se tem que fazer alguma coisa, mas na realidade não se faz rigorosamente nada em termos de efetividade de medidas, porque ainda este fim de semana me foi comunicado por um cliente meu que o filho tinha sido agredido na discoteca na sequência de uma retaliação entre clientes. Aquilo terá sido, começa com aquelas demonstrações de masculinidade que às vezes não fazem sentido absolutamente nenhum, mas que têm que ser geridas por quem está encarregue da segurança de uma forma em que a força física não seja utilizada de modo desproporcional, que é o que acontece e o que aconteceu neste caso. João, não sei o que é que no Brasil vocês pensam sobre isto. Olha que interessante. Algumas observações sobre a tua ponderação sobre a temática. No Brasil, e imagino em todo o mundo, nós enfrentamos o mesmo problema. E o problema perpassa formação e treinamento. A questão é que a segurança privada na vida noturna, nas discotecas, ela encontra-se em alguns estados em ponto mais evoluído, em outros em ponto menos evoluído. Por óbvio que existe um marco regulatório da segurança privada no Brasil e também que atende especificamente a vida noturna, as discotecas e etc. O X da questão, me parece, para além da formação e do treinamento, é que sabemos muito bem que a vida noturna possui, entre aspas, um regramento próprio, uma existência à margem da sociedade, uma existência que traz normas próprias, regras próprias, que não necessariamente condizem com as regras
da vida em sociedade. Então, o jovem sai para a sua vida noturna ao longo dos seus 15, 16, 17 anos de idade, bem como os adultos que gostam da vida noturna, e, por vezes, preferem se submeter a essas regras de masculinidade exacerbada, de força física e etc., em detrimento de apontar que, olha, tal postura do segurança não é correta, não é legal, foge do que seria, enfim, humanamente crível e passível de observância, né, das normas, mas, como disse, o pessoal acaba por preferir aceitar esses pequenos abusos, esses pequenos ilícitos por parte de quem faz a segurança e impõe as regras do jogo na prática, por óbvio, do que efetivamente bater de frente e cobrar, exceto quando há situações críticas, como essa que descreveste, do filho de um cliente teu, que uma vez na discoteca passou por algum tipo de problema e numa cariação acabou apanhando, provavelmente, do segurança da discoteca, enfim, do bar, de onde quer que ele estivesse. E eis o X da questão. Somente quando há situações críticas é que buscam a assessoria de um advogado, buscam a polícia, buscam a sociedade para mostrar que houve aí um exacerbamento do correto. Diga, João. Eu ia só dizer o seguinte, que é, no fundo, e um pouco como conclusão em relação à formação, que não me parece lógico que quem é segurança privado nestas entidades, nestes estabelecimentos, não tenha uma formação básica em princípios gerais de penal, por exemplo, direitos cívicos das pessoas, que, no fundo, esta é a questão. As pessoas não podem estar nestes lugares e não ter uma noção básica do que podem e do que não podem fazer, do que é garantido ou não legalmente. E, no fundo, a segurança enquanto um direito natural meu, teu, de todos nós, tem que ser garantida, quanto a mim, por uma força pública que no fundo, seja criada para benefício de todos. Não pode ser uma empresa que cria. Porquê? Porque não tem o poder próprio do Estado. E a questão aqui é se há ou não em Portugal, se as autoridades estão ou não com os mecanismos e as possibilidades de controle da situação eficazes e adequados, porque o que parece e o que nós verificamos nestas situações é que, não obstante tudo o que se tem feito, as câmaras e tudo, muitas das vezes as câmaras até avariam, curiosamente, na altura em que acontece qualquer coisa, e em Portugal de vez em quando isso acontece, se eu em Portugal, tu no Brasil, eu não sinto, por exemplo, que quer a polícia, quer os tribunais tenham medidas eficazes e fortes para reagir quanto a estas situações que temos vindo a falar. Ou seja, o que me parece é que, tal como temos vindo a falar, em algumas situações o que nós notamos é que a legislação que existe não tem mecanismos, se calhar, de reação rápida nestas situações, de identificação e punição dos autores deste tipo de ilícitos, que são claramente ilícitos, sempre que alguém ultrapassa o que seria desejável, expectável, para quem está numa situação de stress como esta. Pois, entendido e concordo contigo. E, para além do que disse, reiterando, aliás, o que disseste em tua argumentação, João, não basta a formação, é preciso também ter o preparo psicológico para lidar com situações críticas, com situações que surjam da vida noturna, quer por bebida, quer por discussões, quer por uso de entorpecentes e etc. Mas é preciso um preparo psicológico bastante grande, sem olvidar, por óbvio, da formação com relação aos direitos cívicos básicos inerentes a todo ser humano, bem como o direito penal e processual penal. Pessoal, estes são os diálogos luso-atlânticos e eu e o João Massano conversamos com vocês sobre direito, política e atualidades. João, mais alguma palavra para encerrarmos os diálogos hoje? Só duas.
palavras. Uma era desejar a todas as advogadas e todos os advogados umas boas férias judiciais. E a segunda era dizer que finalmente, e ao contrário do que esperávamos, só agora é que vamos anunciar o nosso e-mail para fazerem chegar as vossas sugestões de temas para debatermos aqui. Depois no podcast e no texto que acompanhar o podcast será mencionado esse e-mail. E até para a semana. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.